Olá, gente! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem tá chegando agora, eu peço para que vocês se inscrevam e ative o sininho de notificações para quando eu gravar vídeos novos vocês receber. E hoje eu resolvi vir aqui falar desse arquétipo poderoso, que é o arquétipo da Lilith, e contar um pouco da minha experiência, dividir um pouco, né, da minha experiência com esse arquétipo, que foi experiências muito transformadoras e vem sendo ainda, que eu já venho estudando sobre Lilith já faz algum tempo. Eu comecei ano passado a me aprofundar nesse estudo e não parei mais. E aí eu venho adiando bastante para gravar esse vídeo e agora eu resolvi vir aqui. Senti de vir aqui compartilhar com vocês. Um demônio noturno, um anjo exterminador, assassina de recém-nascidos e outros. É assim que a gente ouve falar de Lilith, a primeira mulher de Adão, a mulher que se expulsou do paraíso, ou que foi expulsa do paraíso. Tem relatos que falam que ela se expulsou e outros falam que ela foi expulsa. Qual será o verdadeiro? Alguns dizem que ela foi prostituta, porque Lilith tem uma força e um ímpeto sexual muito poderoso. E quando a gente entra em contato com esse arquétipo, é muito comum. E da nossa sexualidade. Porque junto com Lilith tem a cobra, né? E o arquétipo da cobra fala da energia sexual, da libido. Também fala de cura, né? De transformar os nossos venenos e antidotos de forma que a gente possa curar a nós mesmos. E eu, quando eu entrei em contato com esse arquétipo, quando eu comecei a estudar sobre Lilith, eu comecei a estudar sobre todas as deusas e quando eu cheguei na Lilith, gente, foi uma experiência muito transformadora. Transformadora e ao mesmo tempo eu senti que potencializou muita coisa em mim, assim, do lado sombra, sabe? E foi bem na época que eu comecei a estudar sobre a minha Lilith no mapa astral, que foi que me chamou a atenção. E eu comecei a me aprofundar nesse estudo. Comecei a procurar mais informações sobre Lilith, sobre a deusa Lilith, né? E aí, mais ainda, eu ia aflorando a minha Lilith, a Lilith que existe em cada uma de nós, mulheres, e nos homens também, né? Existe uma parte da nossa psique, a gente vivencia esses arquétipos. Lilith, Eva, enfim. Que isso é um outro assunto, mas eu sei que eu comecei a perceber que eu comecei a ficar muito rebelde. O meu lado rebelde. Então, esse lado rebelde, ele aflorou. E aí eu percebi que eu comecei a ser menos passiva, a me posicionar mais. Não ter medo de dizer não, não ter medo de ser julgada. Porque eu sempre tive, assim, essa coisa de, ai meu Deus, o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, eu não vou usar essa roupa porque senão as pessoas vão dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, então tem que andar mais comportada. E aí eu comecei a me reprimir, sabe? Porque eu não sou assim. Vai ter momentos na minha vida que eu vou querer me vestir bem, tipo, sabe? Escondendo meu corpo. Vai ter outros momentos que eu vou querer, sim, expor a minha sensualidade. E Lilith é isso. É esse ímpeto sexual. Lilith traz à tona a nossa sensualidade, a nossa sexualidade. Mulheres que estão sob a influência desse arquétipo não têm medo de entrar em contato com sua sexualidade. Porque elas entendem que esse poder é sagrado.
E elas vão utilizar essa energia a favor delas para trabalhar o seu poder pessoal. Que o arquétipo de Lilith é um arquétipo de poder. Arquétipo de poder no sentido assim, de você tomar posse do seu poder. De você se empoderar. De você se posicionar diante de situações que não estão te fazendo bem. De você saber dizer não, saber impor limites. Por quê? Porque Lilith foi conhecida como uma mulher que se expulsou do paraíso. E tudo que a Lilith queria era a igualdade. Ela não queria ficar atrás de Adão e nem submissa. Então, pelo que a gente conhece, que estão nos registros sumérios e na Bíblia, tem alguns versículos que citam Lilith, né? Mas a gente conhece muito pouco da verdadeira história de Lilith, porque sempre as pessoas vão tentar manipular muitas, mas a partir da mitologia suméria foi encontrado que Lilith foi a primeira mulher de Adão. E quando Deus criou Adão, do mesmo pó ele criou Lilith. E quando Lilith tomou consciência que ela foi criada junto com Adão, do mesmo pó, ela começou a exigir que ela queria ficar do lado de Adão, que ela também queria sentir prazer, que ela não queria estar submissa. Ela não queria ser melhor que Adão, mas ela estava apenas exigindo igualdade. E numa época, gente, que o patriarcado era muito opressor. Numa época onde o feminino era totalmente desqualificado. E Lilith, né, foi exigir, reivindicar os seus direitos, o direito de poder sentir prazer. Então, óbvio que ela ia ser demonizada. Então, entrar em contato com Lilith é entrar em contato com a sua libido. Lembrando que nós temos a serpente também, que é um símbolo da sexualidade, que simboliza a sexualidade, simboliza a cura e a sensualidade. Simboliza a Kundalini, né? Que é um poder muito, assim, que nos conecta com o divino, imagina. E a gente não tem muitas pessoas não têm menor noção disso. Aí eu comecei a perceber que quando eu comecei a entrar em contato com esse arquétipo, eu perdi o medo de ser eu. O medo do julgamento. E comecei a questionar muitas coisas, assim, sabe? Eu comecei a pensar assim, nossa, por que eu tenho medo de julgamento? Por que eu não quero que as pessoas falem mal de mim? O que... E comecei a investigar mais esses medos, sabe? Eu comecei a entrar em contato com feridas minhas, assim, principalmente em relação à minha libido, à minha sexualidade, que sempre foi muito travada. Eu sempre fui muito retraída, eu sempre fui muito assim, sabe, rígida. Eu não tô dizendo que eu tô perfeita. Nossa, ainda tem muita coisa que eu tô trabalhando em mim. Eu ainda tenho essas travas, mas eu comecei a tomar consciência. Quais são os meus medos, o porquê que eu tenho esses medos, o que poderia acontecer de pior se eu fosse mais livre. E aí eu pensei, eu não vou mais temer nada. Tipo, eu vou
eu vou tomar posse do meu poder, eu vou começar a trabalhar mais em cima desses meus bloqueios, desses medos. Quero ser livre, assim, de corpo, de alma, de mente. E Lilith é isso. Ela mesma se expulsa quando uma situação está sendo. Quando algo não está sendo bom para ela, quando algo deixa ela infeliz, ela sai. Ela se expulsa do paraíso. E o paraíso pode ser um relacionamento abusivo? Sim, porque eu vivenciei um relacionamento abusivo e tóxico bem na época que eu estava estudando sobre Lilith. Eu lembro que nessa época eu conheci, que foi ano passado, né? Eu conheci um rapaz. Na época eu não tava querendo relacionamento, não queria nada. Eu tava totalmente assim, focada nas minhas coisas, eu não queria me envolver, não tinha intuito. Só que a pessoa era muito sedutora, rolou uma afinidade muito grande entre nós, inicialmente, né? Parecia que tudo era compatível, tudo era perfeito no primeiro estágio. Até eu perceber que eu estava numa situação muito tóxica e que a pessoa era extremamente controladora e queria controlar a minha forma de me vestir. Óbvio que isso foi depois, né? Não no primeiro momento. Porque assim, eu tava totalmente apaixonada e quando a gente tá apaixonada, a gente coloca uma venda nos olhos e isso dificulta muito a gente conseguir enxergar a pessoa como ela realmente é. Então a gente idealiza a pessoa, a gente não enxerga a pessoa como ela é realmente. E a gente nem permite que o outro se mostre como ele realmente é. A gente fica sob essa névoa de ilusão, idealizando a pessoa. E ele queria controlar a minha maneira de se vestir, a minha maneira de. Enfim, de ser. E aí, o que, que eu fiz? Quando eu descobri que eu estava em algo que não estava me fazendo bem, mesmo gostando muito da pessoa, e mesmo apaixonada, perdidamente apaixonada, eu imediatamente saí daquela situação. Óbvio que antes disso eu tentei de diversas formas fazer com que a gente entrasse numa cor, com que a gente ficasse bem, de forma madura, né? Eu tentei fazer com que a pessoa entendesse o meu lado, mas eu vi que não tinha como entrar num consenso. E eu imediatamente me expulsei daquele paraíso, né? Naquela situação. E saí fora. Foi doloroso? Foi doloroso. Eu sofri muito, sim, sofri demais. Mas eu me coloquei em primeiro lugar. E Lilith é exatamente isso. E óbvio, né, que não foi só uma situação, foram várias que me fizeram eu sair dessa relação. O fato da pessoa fazer joguinhos, querer manipular, curtir sites pornográficos e curtir várias mulheres nuas na internet e também estar em sites de relacionamentos. Tudo isso eu fui descobrindo depois que eu já tinha terminado. Só que eu só desconfiava que tinha alguma coisa errada quando eu tava na relação. Ele te aflora muito a nossa intuição também, né? Então, assim, eu não ia de forma alguma continuar numa situação por conveniência. Porque aquilo tava me fazendo mal, aquilo tava me prejudicando. E aí era uma relação que não tinha uma troca justa, não tinha respeito e também não tinha igualdade. Não tinha. O dar e receber não estavam alinhado nessa relação.
E por mais sentimento que da minha parte tinha por a pessoa, eu pensei assim, não, eu tenho que me colocar em primeiro lugar, eu tenho que me amar primeiro, porque se eu me submeter a essa situação, significa que eu não tô me amando o suficiente. E se eu me permitir ficar, pior vai ser, porque daí sim eu vou estar diminuindo totalmente o meu valor. E aí eu saí fora. Foi difícil, eu sofri demais, sim. Porque nem eu imaginava que eu tava tão envolvida. E foi bem desafiador conseguir manter a minha decisão. Mas eu precisava me amar, resgatar o meu poder. Até para não repetir mais esse tipo de situação. Porque isso é um padrão. E a gente acaba atraindo aquilo que, que existem situações que estão tão enraizadas em nós, de padrões, de crenças, de não merecimento, que a gente acaba atraindo relações injustas. Relações, às vezes, que vão confirmar aquilo que no nosso inconsciente já existe, né? Faz a gente acreditar que a gente não merece principalmente essa questão do dar e receber igual, de forma equilibrada. E ao entrar em contato com esse arquétipo, eu entendi, e isso veio muito forte para mim, que sim, eu mereço ser amada, eu mereço sentir prazer, eu não tenho que ficar sendo submissa a ninguém. Então trouxe à tona esse poder que faz a gente se posicionar. Eu trouxe um livro aqui que eu gosto muito, que é o livro Mulheres, Mitos e Deusas. Eu sublinhei algumas partes aqui que fala sobre Lilith, que eu quero ler um trechinho para vocês. Eu não queria que esse vídeo ficasse tão longo, mas inevitavelmente ele vai ficar. Então aqui fala: em geral, as versões coincidem com os registros do alfabeto de Ben Sira, cujos comentários bíblicos ajudem a disputa pela igualdade entre Lilith e Adão, que culminaria a expulsão do Jardim do Éden evocada no livro de Gênesis. Então aqui já tem situações que falam sobre isso, né? Ao criar Adão, Deus também extraiu a mulher do barro para que o homem Adão não ficasse solitário sobre a terra. E chamou Lilith, que na língua suméria corresponde o alento, o sopro divino. Porém, assim que os dois se juntaram, começaram a discutir, pois ela se opunha a permanecer por baixo do homem durante o ato da cúpula, aferrada à sua convicção de igualdade. Lilith exigiu de Adão que modificasse sua postura para que ela também desfrutasse o prazer do amor. Viu? Então é isso, gente. Olha só. Lilith, ela exigiu que ela não queria ficar só por baixo do homem. Ela também queria ficar em cima para que ela pudesse sentir prazer. Ela queria igualdade. Uma vez que ele ficasse em cima, uma vez que ela ficasse embaixo, ela também queria ficar em cima, de igual para igual. Nem outro se beneficiar. Assim, para que os dois desfrutassem do amor. Aí é que fala assim, ó. Indignado, Adão se negou, alegando que era o próprio do homem deitar-se sobre a mulher, afirmando que não que não iria ceder, né, no caso, acederia aos seus desejos. Ferida em seu orgulho, Lilith pronunciou o inefável nome de Deus e, enfurecida pela atitude do marido, abandonou para sempre. Olha só o poder de Lilith em nós, mulheres. Quando a gente está sobre uma situação que nos machuca,
Porque a Lilith se sentiu ferida. Só Adão queria sentir prazer naquela situação ali. E aí Lilith falou pra ele, nós dois somos iguais. Aqui fala, né? Nós dois somos iguais, disse Lilith antes de iniciar sua carreira endemoniada. Né? Uma vez que saímos do mesmo barro. E ela se expulsou. E abandonou Adão. E aí Deus, com pena de Adão, criou Eva da costela dele, assim dizem, né, os registros. Para que Eva seja a submissa lá, que, né, faz tudo como Adão gostaria que fosse. Tipo, pra satisfazer os caprichos de Adão. E aí, assim, dizendo que Lilith vem em forma de serpente, fazer com que Eva acordasse. Pra mim até foi uma irmandade de Lilith, né? Querer que Eva tomasse consciência do seu poder. Também. Então, sim, existe em nós as duas, a Lilith e a Eva. A Eva é aquela que se submete, que fica ali, né? Tipo, achando que não merece mais, se sujeitando a migalhas, recebendo pouco numa relação. Até que a Lilith vem e acorda, né? Tipo, oi, filha, você merece mais? Acorda. E eu lembro, gente. Ai, eu tenho que gravar outro vídeo falando sobre o arquétipo da serpente quando aconteceu, porque eu tenho até registros, né, de quando eu encontrei a cobra na trilha que eu fui fazer. Mas isso eu vou deixar para outro vídeo. Mas então, assim, eu acho que eu vou trazer essa reflexão para vocês. Porque para mim foi muito transformador. E aqui fala, né? A ideia de uma mulher boa e a outra má. Encarnadas por Eva e Lilith, permaneceu até os nossos dias, embora recaia também sobre Eva a maldição atribuída ao seu pecado de orgulho. É esse orgulho que congrega todas as superstições vinculadas à sedução feminina e que, através dos mitos, se manifesta a partir do simples desejo de igualdade até os encantamentos da feiticeira que persuade a vontade dos homens por meio dos procedimentos ilícitos. Então, aqui eu acredito que a autora está tentando falar sobre que em épocas atrás, né, muito tempo atrás, a gente sabe que quando a mulher ela mostrava de forma sensual o poder dela, eu já vi isso muito em filmes. Eu lembro que eles já diziam, ah, isso é coisa do demônio. Porque quando a mulher, por exemplo, seduzia o homem, ela era subjulgada que ela estava sob o poder do demônio. E que o homem, coitado, estava sendo seduzida pela mulher. Aqui ela fala sobre isso também, né? A imagem do demônio noturno que desliza no leito daquele que dorme. Entretanto, é preferida das religiões modernas. Bom, gente, eu vou tentar encerrar esse vídeo agora. Vou encerrar esse vídeo agora, porque senão ele vai ficar muito longo. Depois eu não vou conseguir nem baixar ele aqui no YouTube. Mas com essa reflexão sobre Lilith, pedir para que vocês curtissem, comentassem o que vocês acharam. E se vocês já entraram em contato com esse arquétipo também. Tá, gente? E é isso. Um beijo pra vocês e muito obrigada por ter ficado comigo até agora. E até o próximo vídeo.